Amém. Queridos irmãos e aqueles que nos dão prazer, a alegria de estarem conosco neste culto, nesta celebração, e os demais que nos assistem também pelos nossos canais de comunicação, no YouTube, Instagram, sintam-se saudados com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, meus amados irmãos, hoje, 1º de outubro de 2023, é um domingo onde nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador, onde nós proclamamos aquela que é a grande vitória da vida sobre a morte. A morte não pôde deter o príncipe da vida. Este dia é um dia de celebração, onde nos regozijamos, onde nos alegramos com a vitória do nosso bendito e eterno Salvador. E mais do que isso, nós celebraremos a ceia do Senhor. E a ceia é exatamente um brado. A ceia é uma proclamação. Quando nós ceamos, nós estamos bradando, proclamando, dizendo: Ele morreu por mim e Ele voltará para me buscar. A minha esperança é, um dia nós estaremos para sempre com Ele. Exatamente é isto que celebramos na ceia. A comunhão com os irmãos, a presença de Jesus, a morte vicária, substitutiva, a sua ressurreição e a sua gloriosa vinda. Pois bem, meus amados, hoje, 1º de outubro, primeiro dia deste mês, onde nós celebramos, mês de outubro, nós celebramos o mês da Reforma Protestante. E nada melhor do que falarmos, pelo menos um pouquinho, nosso tempo é curto, mas procurarmos falar um pouco sobre o que foi a Reforma Protestante e qual o impacto da Reforma Protestante nos nossos dias, a bênção de podermos viver aquilo que os nossos irmãos do passado nos legaram, nos deixaram como legado. Pois bem, então, eu peço que você abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, por gentileza, capítulo 1. Gostaria de ler com vocês a partir do versículo 6. Gálatas, capítulo 1, leremos a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Antes de eu ler o texto, aqueles que nos dão o prazer da visita, primeiro, são muito bem-vindos, e há alguns que já, de certa forma, já têm frequentado aqui os cultos. E se por acaso você deseja se integrar à igreja, nós estamos à sua inteira disposição e será uma bênção podermos ter você fazendo parte desta família. Amém? Então sinta-se abraçado, sinta-se com a mão estendida para segurar na sua e dizendo: seja bem-vindo à família de Jesus. Amém? Eu quero ler com você, por gentileza, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém. Até aí, queridos. No decorrer da história da humanidade, nós vamos ver que
todo o objetivo e todo o propósito do adversário das nossas almas sempre foi, e continua sendo, atacar a palavra de Deus. Quando nós abrimos o livro do Gênesis, o diabo, a antiga serpente, vai conversar com Eva, vai abrir um diálogo com Eva, exatamente para trazer à mente de Eva um outro tipo de entendimento acerca do que Deus havia dito. Perceba que a serpente, quando vai conversar com Eva, ela diz, não é assim que Deus disse. O ataque é sempre aquilo que Deus disse. O ataque é sempre a palavra de Deus. No decorrer da história sempre foi assim. Quando nós olhamos, por exemplo, para o início da igreja, Paulo, que estava vivendo aquele momento, ele diz que naquela época haviam alguns que embrenharam-se no meio do rebanho de Deus e estavam pregando um outro evangelho. E Paulo chega a dizer, e não é outro, porque não há outro evangelho, só há o evangelho. E Paulo diz, esses pervertem a graça de Deus, tornam a graça de Deus em dissolução. E você vai perceber algo extraordinário que Paulo vai dizer, eu estou admirado, como é que vocês passaram da graça de Deus para outro evangelho? Ele diz, vocês passaram tão depressa, Deus vos chamou pela graça, e vocês passaram para um outro evangelho, que não é o evangelho da graça. E aí Paulo vai dizer uma coisa, ele repete, ele é enfático em dizer, se alguém vai além, então quem vai além é abençoado. O que nós lemos aqui? Quem vai além seja o que, irmãos? Anátema, isso é, seja maldito. Então ir além da letra é maldição, não é bênção. É ser anátema. Não é isso que está escrito? Se nós estamos comemorando o mês da reforma, nós precisamos entender que há muitas congregações que dizem ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. Todavia, quando você acrescenta ou quando você tira, a Bíblia já não é a única regra de fé e prática. A quem acrescenta e quem tira, isso Paulo chama de outro evangelho, que não é o evangelho. Porque o evangelho é algo que nasceu na mente de Deus. O evangelho não nasceu na terra, nasceu no céu. O livro do Apocalipse diz, João escreve dizendo, e vi um anjo voar pelo meio do céu, trazendo em suas mãos o evangelho eterno, e ele proclamava em alta voz, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então o evangelho está no centro. E vi um anjo no meio do céu, no centro. Todo o ataque do adversário sempre foi às Escrituras. Não é diferente nos dias de hoje. O que acontece muito é determinadas igrejas que, eu fico imaginando, uma igreja que tem como slogan, pare de sofrer. Paulo chegasse nos dias de hoje, entraria numa igreja dessa? Jamais. Porque se tem alguém que experimentou sofrimento, foi Paulo. A Bíblia não diz que você vai parar de sofrer. A Bíblia diz que no meio da prova, no meio da luta, o Senhor não irá nos desamparar. A palavra de Deus diz, não te deixarei, não te desampararei. Não importa o que o homem vai fazer, o Senhor estará convosco. Ele não é um Deus que está alheio ao nosso sofrimento. Jesus nasce e o nome dele é Emanuel. Não é Deus consigo, é Deus conosco. Ele está presente, Ele está em todo o tempo da história da igreja. A promessa dele foi essa: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos compreender, queridos irmãos, que a palavra de Deus não pode sofrer alteração, senão ela deixa de ser a palavra de Deus. E nós só podemos ter o Deus da palavra, se nós tivermos a palavra de Deus. E aqui eu quero voltar um pouquinho na história,
já que falamos de ataques que estamos vivendo nos dias atuais, a santa palavra de Deus. Eu lembro a vocês que no século XVI, o movimento renascentista, ele promoveu uma revolução cultural, filosófica, econômica, política e teológica. Na verdade, aquele movimento, o renascentismo, ele veio como que um momento para preparar aquilo que haveria de acontecer, que seria a reforma protestante. Na verdade, o protestantismo, a reforma protestante, ela foi fundamentalmente um movimento restaurador das convicções que haviam sido abandonadas pelaquela igreja medieval. Aquela igreja que não trazia mais a palavra de Deus, antes, pelo contrário, ela ocultou a palavra de Deus às pessoas, de tal maneira que, naquela época, quem ditava o certo e o errado, quem interpretava a Bíblia e simplesmente trazia para os membros aquilo que era a seu bel prazer, o entendimento das Escrituras, era a igreja. Então, o que foi o movimento chamado da Reforma Protestante? A Reforma Protestante nada mais foi do que, primeiro, após o Pentecostes, foi o movimento mais importante na história da igreja. O momento mais importante na história da igreja, após o Pentecostes, foi a Reforma Protestante. E o objetivo qual era? Contestar a autoridade da igreja romana. O que os reformadores diziam é que só o Espírito Santo pode iluminar a nossa mente e nos fazer compreender as sagradas letras. E não era, a autoridade não estava centrada na igreja ou nos seus líderes, mas a autoridade que deve governar a igreja é a autoridade da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que se submete ao governo, à autoridade da santa palavra, das santas escrituras. E então, eu lembro a vocês que antes do século XVI, voltando um pouquinho na história, vieram os chamados pré-reformadores. Dentre eles, John Wycliffe, professor da faculdade de Oxford. E John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia da Vulgata para, ele trouxe uma tradução para o inglês. Contudo, naquela época, na época de John Wycliffe, ainda não havia sido inventada a prensa móvel. E então a reprodução da Bíblia era uma reprodução manual. Portanto, a repercussão daquela tradução da Vulgata para a língua inglesa não trouxe um grande avanço. Também um outro reformador chamado John Hus conta a história que John Hus, ele foi queimado em praça pública. Lutero, no livro dele, vai falar exatamente disso, o livro que trata da biografia de Lutero. Lutero chega a dizer que uma das frases de John Hus era que, e John Hus era chamado de o pregador, o pequeno ganso pregador. Porque a palavra Hus é ganso. Então Lutero, na sua biografia, está escrito assim, que palavras ditas por John Hus: assarão um ganso agora, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, e terão que suportá-lo. Fazendo alusão à morte de John Hus, queimado vivo. E mais tarde, agora, aparece Lutero. E Lutero vem exatamente como o grande nome da reforma protestante. E é importante nós dizermos que o objetivo da reforma qual foi? Foi contestar a autoridade da igreja romana. Lembro-lhes que, à época, a igreja romana, ela não exercia apenas autoridade religiosa. Ela tinha autoridade política, porque quem colocava os reis, quem tirava os reis, quem dava a chancela para a pessoa estar reinando em determinado lugar, era a igreja romana. Então ela tinha um caráter político também. E não apenas isso, um caráter econômico, porque ela cobrava impostos. E não apenas isso, mas
ela também trazia determinados ensinos que iam contra aquilo que a palavra de Deus ensinava. Então, Martim Lutero, que era bacharel em teologia, professor de teologia, formado em direito também, ele era agostiniano, e então ele vai contestar aquilo como sendo um grande nome da reforma. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você compreender como todas as coisas são regidas e Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Presta atenção nisso. Na época em que Wycliffe traduziu a Vulgata para que todos tivessem acesso, porque nem todo mundo falava latim, né? Então, para que as pessoas tivessem acesso, ele traduz, mas não houve grande repercussão, porque o trabalho era manual. E aí é que vem algo extraordinário, porque Johannes Gutenberg vai inventar a prensa móvel pouco antes de Lutero traduzir a Bíblia para o alemão. Eu lembro a você, vamos contar um pouquinho da história de Lutero. Esse grande reformador, esse homem, ele, em um determinado momento, mais precisamente... Meu celular está falando aqui. Eu estou falando do grande reformador, ele começou a falar. Isso é que dá, hein? Inteligência artificial, viu, gente? Daqui a pouco tempo não tem mais nada. O que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo inteiro, está todo mundo sabendo. Mas o fato é que Johannes Gutenberg vai inventar a prensa móvel pouco antes de Lutero afixar na Catedral de Wittenberg, onde ele era ali o líder daquela congregação. E Lutero vai afixar em 31 de outubro de 1517 as 95 teses de Lutero. O objetivo de Lutero não era dividir a igreja. O objetivo de Lutero é exatamente o nome, era reformar a igreja. O objetivo, quando ele vai fixar essas 95 teses, era chamar a igreja, chamar os líderes da igreja para debater sobre aqueles temas, para que pudesse chegar a um consenso. Então Lutero não tinha como objetivo dividir a igreja. Contudo, entretanto, todavia, aquela postura de Lutero declarando a vida depravada de todos os líderes de Roma, então vai criar uma tensão muito grande. E, mais precisamente, em 1521, então é redigida a bula papal da excomunhão de Lutero. Logo no início, em 1521. Um pouco tempo antes, Lutero vai participar, em 1521 ainda, da chamada Dieta de Worms, onde ele reafirma as suas convicções. E ele vai dizer para todos aqueles que estavam diante dele que, de certa forma, o pressionavam para que ele negasse tudo aquilo que ele havia pregado. Ele disse: eu não posso negar. Eu não posso ir contra a minha consciência. Então Lutero, ele se posiciona ali na Dieta de Worms, e quando ele sai desse posicionamento dele, reafirmando as suas convicções, então um príncipe chamado Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, ele sequestra Lutero porque já estava preparado a morte de Lutero. Então Frederico o Sábio vai sequestrar Lutero, e Lutero é levado até o castelo de Wartburgo. Lutero passa no castelo de Wartburgo aproximados 1 ano. E é exatamente nesse período que ele vai escrever o hino, que é o hino da reforma. Que a palavra ficará, sabemos com certeza. Esse é o hino da reforma protestante, escrito exatamente por Martim Lutero. E foi nesse período de 1 ano que Lutero vai escrever, vai traduzir a Bíblia para o alemão. Agora, com Johannes Gutenberg já inventada a prensa móvel, as Bíblias puderam ser impressas. Então, logo todo o império já recebeu Bíblia, de tal maneira que a palavra de Deus se propagou. E a igreja romana, aquele mundo romanizado e paganizado, não podia mais se sustentar.
perceba uma coisa, nada detém o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ultrapassa, ela opera. E é por isso que quando você abre a Bíblia é o quê, irmãos? A Bíblia diz que, a própria Bíblia, a Bíblia é espada que penetra, a Bíblia é escudo que protege, a Bíblia é martelo que esmiuça, a Bíblia é água que limpa, a Bíblia é vinho que embriaga, a Bíblia é bálsamo que cura, a Bíblia é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. A Bíblia é a certeza que nós, a igreja de Jesus Cristo, ela é vitoriosa. A possibilidade não é possibilidade de vitória, é a certeza da vitória. É a convicção da vitória. A palavra de Deus, ela suportou todas as fogueiras. Tudo aquilo que prepararam para exterminar, para fazer com que a Bíblia fosse diluída, como não diferente dos dias em que vivemos. Quando já se pensa na Bíblia inclusiva, você percebe que todo ataque é a palavra de Deus. Todo ataque é a santa palavra de Deus. A igreja que vence é a igreja que está firmada na palavra. Então não passe para outro evangelho, porque Deus não tem compromisso com outro evangelho. Deus não tem compromisso com aquilo que nenhum pregador prega. Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que ele zela e vela pela sua palavra. E é por isso que Lutero escreve esse hino dizendo que a palavra ficará, sabemos, com certeza. Lutero passou, a palavra ficou. Wycliffe passou, a palavra ficou. John Hus passou, mas a palavra ficou. Os nossos irmãos morreram nas arenas, mas a palavra ficou. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, passou, mas a palavra ficou. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Bendito seja Deus, porque esta é a vitória da igreja. Por isso nós celebramos. Mês de outubro é mês de celebração. É a vitória da palavra. É o poder da palavra. É a certeza que, pela palavra, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ô irmãos queridos, como é bom sabermos que estamos firmados na Santa Escritura. As verdades nessas 95 teses fixadas na catedral, na porta da Catedral de Wittenberg, elas foram de certa forma sintetizadas naquilo que nós chamamos de as 5 solas. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Cristo e soli Deo Glória. Então, essas 5 solas é uma forma sintetizada daquilo que Lutero escreveu à porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses que foram ali fixadas. Dentro desse mesmo viés, eu quero conversar com vocês, se você abrir a sua Bíblia, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo vai dizer uma coisa aos irmãos de Corinto. Ele diz assim: não vá além do que está escrito. Você pode ler o texto? Não vá além do que está escrito. Então, se alguém te ensinou aí além, diz, quem vai além do que está escrito também vai para o além, meu filho. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, abra comigo. Vai além. Então, se você não quer ir para além da eternidade, fique só com a Bíblia, meu filho. Cuidado, confira na Escritura, para você não ser enganado. Ninguém, sob o pretexto de que tem revelações novas, pode enganar você. Deus está me revelando algo novo aqui. Não. Diga para a pessoa, quando disser isso para você, o cânon está fechado, não tem Bíblia nova sendo impressa. Não tem novidade sendo impressa na Bíblia. 1 Coríntios 4, 6 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo, quer dizer, Paulo dava exemplo,
aprendais isto, não ultrapasseis o que está, bem alto, gente, não ultrapasseis o que está, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Isso é, passar além do que está escrito é soberba, arrogância, prepotência, bater no peito para dizer, nós temos o que ninguém tem. É verdade, certamente tem o que ninguém tem, porque emergiu de uma mente que não é a mente de Deus. Para nós encerrarmos e participarmos aqui desse banquete, eu quero dizer a você que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia foi escrita por aproximados 40 escritores em um período de 1.500 anos. Esses homens estavam distantes na história, na geografia, na cultura. E a Bíblia, ela é totalmente coerente. 1.500 anos, mais de 40 homens escrevendo, e a Bíblia não tem contradição, porque a Bíblia é um livro eterno, e aquilo que é eterno não precisa ser moderno. Só moderniza o que foi escrito pelos homens, como foi o Deus Todo-Poderoso que ditou. A Bíblia diz que é a santa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Deus inspirou esses homens. Não emergiu da mente deles, emergiu da mente de Deus. Esse é o livro mais lido, mais traduzido, mais estudado, mais publicado e mais comentado. E também o livro mais criticado e atacado do mundo. Apesar disso, a Bíblia apresenta uma plena harmonia, sem contradições. Por isso ela não precisa de upgrade, ela não caduca, porque a mente que produziu a Bíblia não é humana, é divina. Bendito seja Deus. Bendito, adorado, engrandecido seja Deus. A Bíblia traz os atos, registra os atos salvadores de Deus. A Bíblia conta a história da redenção, não é isso que estamos estudando aqui? A Bíblia conta a história da redenção. Quais são as etapas? Quem se lembra? Bem alto, gente. Vamos lá, mostra que você estudou. A Bíblia conta a história da redenção. Primeiro, criação, queda, redenção, consumação. De novo, a Bíblia conta a história da redenção, do plano redentivo de Deus. Então vamos lá, quais são as etapas? Criação, queda, redenção e consumação. Em breve Jesus virá com poder e grande glória e ele consumará a obra que ele iniciou. Adorado, engrandecido, exaltado seja Deus. A Bíblia tem um poder intrínseco. Quando você lê esse livro te lê. Quando você examina esse livro examina você. A Bíblia diz, Tiago vai dizer que a Bíblia é um espelho. Quando você lê a Bíblia também lê você. A Bíblia é o alicerce das civilizações. Ela mostra o valor da mulher, o valor da criança, o valor do idoso, o valor da família. A Bíblia é um livro glorioso, poderoso, majestoso, e é o único livro capaz de regenerar você, de transformar você, de dar esperança a você, de garantir a você uma vida eterna, porque quem preparou e quem trouxe esse livro é Deus, emergiu da mente dele. A Bíblia tem poder de transformar ébrios em pessoas sóbrias. A Bíblia tem poder de transformar violentos homens em homens pacíficos. A Bíblia tira o homem da sarjeta e coloca ele no topo da pirâmide social. Por isso a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu lembro de uma frase de Agostinho de Hipona, hoje eu vou trazer alguma coisa relacionada à escola bíblica também. Agostinho de Hipona disse assim, o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. O que eu quero dizer a você é que a Bíblia tem um assunto. A Bíblia tem um autor, Deus. Ele inspirou homens santos para escreverem a palavra. A Bíblia tem um assunto. João capítulo 5, verso 39. Lembra-se da mensagem de hoje? Jesus dizendo aos religiosos
Vós examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que testificam de mim. Qual é o assunto das Escrituras? Yeshua. Qual é o objetivo das Escrituras? Yeshua, salvação. A Bíblia foi escrita por Deus, a Bíblia traz a revelação de Jesus, e quem aplica o plano de redenção ao nosso coração é o Espírito Santo. É Ele que ilumina a nossa mente, é Ele que é um foco, um farol, que ilumina a cruz, e chama a sua atenção para dizer, Ele morreu por você. Ele morreu para garantir a você uma vida eterna com Ele. Quando nós falamos de Jesus, João 5,39, e aqui eu quero encerrar. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que testificam de Yeshua. As Escrituras testificam de Jesus. Quando você abre o livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15, ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele também é o Cordeiro Pascal. Ele é o tabernáculo. Ele é a arca da aliança. Ele é os objetos que estavam dentro da arca. Ele é o templo. Ele é a festa. Ele está ali, um emblema de reis, sacerdotes e profetas está nele. Ele é o nosso descanso, portanto ele é o nosso sábado. Por isso nós não guardamos o sábado. Aliás, vou abrir um parênteses para dizer isso. Jesus vai repetir todos os 10 mandamentos, menos um. Ele cita todos no Novo Testamento, menos um. O que vocês acham? Qual que ele não cita? Será por quê? Qual ele não cita? Aliás, ele cita, mas ele cita já mostrando o significado do sábado. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis em mim descanso para as vossas almas. Sábado era o descanso. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Por isso, não é Jesus mais o sábado que salva, é só Jesus. Não é Jesus mais a minha igreja, é só Jesus. Não é Jesus mais o líder tal, não, é só Jesus, solos Cristo. Só Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais alguém, não é Cristo mais um mediador, não, é apenas Cristo. Por isso, queridos, quando você olha para as Escrituras, Cristo está profetizado em toda ela. Ele é a coluna de fogo quando Israel caminhava de noite. Ele é a coluna de nuvem. Ele é aquele que... Há um texto maravilhoso que eu gosto demais. Ezequiel capítulo 9, verso 2. Diz a palavra de Deus que Ezequiel viu um homem. E ele estava vestido de linho. E ele tinha uma cinta. E a sua cinta ele tinha um recipiente. Um escrivão. E ele saiu para marcar os homens. E a todos os homens que ele marcou na testa, ficaram livres do juízo. Quem é o homem vestido de linho? Jesus. Ele é o amado do livro de Cantares. Ele é o remidor do livro de Ruth. Ele é o quarto homem que entrou na fornalha de fogo ardente com Ananias, Misael e Azarias. Ele é o reparador de roturas, é o restaurador de veredas, Isaías 58, 12. Ele é o defensor do fraco. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o batizador com o Espírito Santo. E ele é o noivo que virá, creia, com poder e grande glória, para levar a igreja para todo sempre. Nos aguarda um momento glorioso. As bodas do Cordeiro. O casamento do Cordeiro. Portanto, vamos celebrar? Vamos cantar com toda a força do nosso coração, com todo o vigor da nossa alma. Celebremos aquele que vive para sempre, Jesus Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. E a sua santa palavra, que por ela nós somos sustentados. Nada, absolutamente nada, pode deter a igreja de Jesus Cristo. Nada, ninguém. Ninguém nunca deteve a igreja. Perseguição não detém igreja. Fornalha não detém igreja. Cruz não detém igreja.
A igreja foi cerrada ao meio, mas perseverava. Sabe por que a igreja venceu? Aqui está a vitória da igreja. A palavra de Deus é a sua vitória. A palavra de Deus é a certeza que nada nem ninguém pode tirar de nós o que está escrito aqui. Que Deus te abençoe. Celebre hoje. Hoje é um dia de celebração. Vamos celebrar a reforma. Vamos cantar a reforma. O hino de Lutero está aqui.